Karpura Gauram Karunavatara Samsara Saram Bhujagendraharam Sada Vasantam Hidrayarante Bhavan Bhavani Sahitam Namami Bhavan Bhavani Sahitam Namami. Quando a gente fala do processo meditativo em si, a gente está falando dessa busca, num primeiro momento, por uma observação dos limites que compõem a personalidade, e aí o que isso representa de maneira prática para a gente. Você disse, as pessoas chegam com uma mente, entre aspas, turbulenta. O que é essa turbulência? Essa turbulência não é nada de um ataque depressivo ou qualquer coisa assim, uma síndrome de pânico, não é nada disso, são coisas simples. Quando você chega, ou qualquer outra pessoa chega para vir para a aula, ela entra em contato, ela entra em relação com um monte de coisas durante o percurso de chegar aqui. E dentro dessas relações, sem que muitas vezes a gente perceba, a gente começa a fazer projeções emocionais. Então, isso aqui é adequado, isso aqui não é adequado, isso aqui é gostoso, isso aqui não é gostoso. E a gente começa, sem se dar conta, a criar um looping, né? uma forma, um viés de observar as coisas que é padronizado. Então, a nossa mente vai ficando cada vez mais fechada, cada vez mais tacanha, porque ela vai ficar sempre tendenciosa a observar num escopo, numa determinada direção. Então, as práticas, seja do Hatha Yoga ou da meditação, né, ela vai ajudar a gente a primeiro perceber o looping, primeiro a perceber o limite. Depois que a gente percebe o limite é que a gente consegue ter, de fato, uma atuação para romper esse limite, né? E aí as técnicas da meditação em si ajudam a gente a dissolver a sensação de controle. O que importa é ter a predisposição de se descobrir. Né? No jargão do yoga a gente diz, não tem como ter autoconhecimento sem ter autopercepção. Não tem como conhecer algo sem antes perceber esse algo. Então, eu primeiro preciso ter clareza do que eu penso de fato, o que eu sinto de fato. O que disso que tem como conteúdo interno é de fato meu. O que é assimilado, o que é crença, o que é achismo, o que é cultura. Porque muitas vezes a gente tem determinadas posturas ou age de uma determinada maneira no dia a dia, pautado no modelo cultural, pautado no modelo social, muitas vezes é crença. E a gente não tem clareza de fato do que dentro de nós é nós mesmos. Então, o primeiro passo da prática é construir essa noção do que é seu. Então, toda a prática dos meus cursos, toda a minha abordagem, ela visa criar esse processo gradual de independência. Eu tomo muito cuidado para que os alunos não me vejam como alguém diferente deles. Estamos todos no mesmo barco e somos equivalentes. Talvez eu tenha um pouco mais de experiência em alguns aspectos, mas o potencial é o mesmo. Então, a minha proposta, e na verdade a proposta da tradição espiritual indiana de maneira geral, seja ela hindu, budista ou jainista, é criar independência, é fazer com que as pessoas saibam que elas são capazes. Né? Então, eu tento de verdade exercitar isso com os grupos de aluno que eu tenho. Todas as pessoas que chegam, elas chegam com uma predisposição a se sentir melhor, se sentir bem. Elas querem dar um passo adiante na sua jornada. Num primeiro momento, isso vai ser representado de várias formas. Cada um vai trazer a roupagem pertinente aos seus próprios conteúdos para esse bem. Ao longo do processo, eles vão compreendendo que esse bem não está fora, não está em lugar nenhum, mas é simplesmente uma sensação de acolhimento ou repouso em si mesmo. E essa acho que é a característica em comum. Todos chegam querendo dar um passo adiante na sua jornada, com as suas roupagens e características pessoais. E no final todos estão direcionados à percepção de que é o interno que é preponderante, que é esse contato consigo que vale a pena.
Porque o que é mais importante de tudo não é a transferência das técnicas em si, mas a relação que se estabelece entre eu, o conteúdo e o aluno. A forma como essa relação vai sendo estabelecida é que é o importante. Então, se durante o processo, a pessoa, durante o curso, a pessoa não conseguir sentar para meditar, mas ela conseguir sentir na relação que a gente constrói com ela, uma identidade que a faça sentir tranquilidade, carinho e centramento, valeu a pena. Então, o mais importante é isso, a possibilidade de eu construir relação com os outros. A prática da meditação, como o nome diz, é uma prática. A pessoa se expondo é que ela vai conseguir resultados. Mas o mais importante, por que eu estou me expondo a um curso online, é dar a possibilidade das pessoas sentirem que aquilo que elas estão vivenciando emocionalmente, entre aspas, não é uma loucura. Ela não está à deriva. Existem pessoas que compartilham e que podem se ajudar mutuamente, porque eu também recebo enquanto ensino. Eu poderia fazer um curso mais como uma oficina, só técnicas, 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 mas não é, no meu ponto de vista, o mais adequado no momento. Às vezes é importante, a gente ter uma clareza de como as coisas chegaram a estar como estão dentro da nossa cabeça, da nossa forma de pensar e ver o mundo, por que a gente está construindo essa forma de experimentação, para depois a gente observar os elementos, o porquê que é importante sair dessa forma de observação do mundo. Então, é por isso que o curso online está dividido nessa forma, com bastante aporte teórico, a pessoa vai saber como ela construiu isso, para que ela tenha clareza do porquê é importante sair disso. Então, a proposta do curso é exatamente construir um entendimento do porquê que a mente, porquê que a nossa forma de observar o mundo está do jeito que está, para que se gere de verdade uma consciência da necessidade da mudança. A partir daí, a prática vai ter efeito. Se eu ou você ou qualquer outra pessoa não tiver clareza do porquê é importante mudar, a prática da meditação ou de qualquer outra prática espiritual que a pessoa possa entrar em contato, vai ser só um placebo. Tá? Vai ser só como eu gosto de dizer, um entretenimento espiritual. A pessoa vai se entreter, vai ficar criando uma fantasia de que está bem, quando na verdade ela só está pondo coisas embaixo do tapete. Então, é natural que seja assim, é uma característica nossa, humana. A gente não se predispõe realmente a crescer. A gente quer ter prazer. A gente quer se sentir bem. Na hora que esse bem-estar surge, a gente abre mão, ou vai relaxando, para ser mais sincero, vai relaxando com relação às atitudes que a gente criou para que aquele bem-estar se efetivasse. É muito mais cômodo a gente colocar a conta nas costas de um destino, para não falar de um Deus ou de no jargão espiritualista, de um assediador, de um obsessor. É muito mais fácil colocar a conta nas costas dele do que você assumir a sua responsabilidade. Você ser o senhor do seu destino. Karpura Gauram